E aí eu utilizo, né, esse argumento já há algum tempo do epistemicídio como violação de direitos humanos. A primeira vez que eu apresentei esse argumento foi na Universidade Federal do Acre, em 2018, quando eu participei de uma conferência dessa universidade, porque como a gente veio pensando, né, nesse módulo, todo esse histórico, né, essa investigação sobre esse histórico de opressão, a gente vai entender que se o fato da gente não ter acesso a determinados saberes, o fato de existir uma série de esvaziamento, apagamento, isso significa que existiu uma violência com esse povo, por isso que foi hierarquizada a classificação racial e, consequentemente, a hierarquização desses saberes. E o fato de nós não termos acesso a esses saberes, o fato da gente não ter tido oportunidade de conhecer, né, de ter outras visões de mundo, outras perspectivas, não deixa de ser uma violação de direitos humanos, uma vez que os saberes desses povos que foram apagados, né, são povos que vêm sistematicamente, historicamente, sendo violados nos seus direitos. Então é a gente pensar, voltar um pouquinho aqui na Linda Alcoff, quando ela vai dizer que existe uma imposição de uma epistemologia universal que desconsidera outros saberes, ela também está falando de epistemicídio, do apagamento de outros saberes por conta dessa epistemologia universal que protocola o domínio do regime discursivo. Então, mas quem é esse regime discursivo? De qual grupo social ele parte? Então, a gente não pode descolar essa relação, né, dos povos que foram sistematicamente oprimidos e como os seus saberes serão sistematicamente também apagados, que é o que Lélia Gonzalez também já nos disse sobre isso, sobre a hierarquização dos saberes fruto da classificação racial da população. Então a gente começa a entender que não há uma separação e o quanto que o fato da gente não ter tido acesso a uma série de epistemologias molda um pensamento tido, né, como hegemônico, que continua validando uma ideia de desvalorização de certos grupos e de certos saberes. Então veja, e quanto que isso também é prejudicial, obviamente, para os grupos que são oprimidos, mas também para aqueles grupos que fazem parte desse lugar, que foram colocados como sujeitos, uma vez que acabam entendendo o mundo só a partir do seu grupo racial ou do seu lugar social. Então, um exemplo importante, né? O quanto que isso causa, por exemplo, para a população negra, falando da população negra, uma série de dificuldades na construção das subjetividades ou na construção de imagens positivas sobre si mesmos, quando naquela parte que eu falei da Juliana Borges, né, o quanto que isso vai dificultar, inclusive, que essas pessoas se enxerguem como indivíduos. O tanto de danos à psique que isso é causado, que é uma discussão muito importante que Frantz Fanon vai fazer sobre a questão da psique. No Brasil, a gente também tem uma série de pesquisadores e estudiosos fazendo essa discussão. Grada Quilombo, em Memórias da Plantação, vai trazer a discussão dos danos psíquicos causados pelo racismo. Foucault, em A História da Loucura, que é um livro muito importante para a gente pensar essas questões, porém, em A História da Loucura, Foucault, eu costumo dizer, esqueceu também de colocar o racismo como um elemento que enlouquece as pessoas e que, historicamente, também vem causando danos psíquicos, né, às populações, uma vez que essas populações passam por um processo histórico de violação de direitos humanos. Então, pensar essa dimensão é muitíssimo importante. Eu não vou me aprofundar aqui, tem os colegas que são especialistas nessa questão, mas o quanto que é fundamental a gente discutir por essa perspectiva.